25 de Não julho, vi, não. aqui estou eu novamente para mais um dia de Mercado Flash. O Igor Gonçalves gostou tanto da minha prestação de ontem que decidiu dar-me mais uma oportunidade. Posto isto, vamos lá então falar Ah, mãe, cá para mim o Igor já está de férias outra vez. do mercado de transferências num dia relativamente calmo em Portugal e lá fora, mas ainda assim com algumas coisas para falarmos. Por Não, cá, João. começamos pelo Futebol Clube do Porto, já que o dia de ontem não Pá, trouxe não sei, grandes né? novidades em relação aos Dragões e assim não podemos ser acusados de clubismos, não é? Hoje trago o nome de Fernando Andrade, avançado dos Dragões, que tem estado em destaque na pré-temporada, mas que interessa ao Al Fayha da Arábia Saudita. Ainda não se conhecem os valores, mas diz-se que esta equipa, que recentemente foi promovida ao primeiro escalão do futebol árabe, tem uma proposta atrativa para contratar o brasileiro a título definitivo. Fernando Andrade, recorde-se, foi contratado em janeiro de 2019 ao Santa Clara, mas teve apenas uma época na equipa principal dos Dragões, acabou por ficar um pouco marcado também pela grande penalidade que não marcou na final da Taça Portugal frente ao Sporting. Nas últimas duas épocas esteve na Turquia, mas não ficou e acabou por regressar aos Dragões, que depois da saída de Marega e com Luís Dias ausente na Copa América, têm dado uma oportunidade ao avançado brasileiro, que até já marcou 2 golos na pré-época. A situação está a ser estudada pelos Dragões, isto porque as boas exibições de Fernando Andrade são favoráveis à continuidade, mas com esta proposta atrativa e com o regresso de Luís Dias, o avançado brasileiro ainda pode sair, sendo que tem contrato com os azuis e brancos até junho de 2023. Passamos agora para o Sporting, onde a principal novidade é o aparecimento de um novo interessado em Sporar. Depois de aparecer em clubes do futebol turco e russo, agora é a vez do Feyenoord. Segundo o jornal Record, o emblema de Roterdão está interessado em contratar o avançado esloveno para colmatar a saída de Steven Bergwijn para o Ajax. Foi uma questão que foi aqui falada e que levantou na altura muita polémica. Sporar não... O Sporares não... Provavelmente não conta para as contas, né? Do Amorim. Aquilo que já se percebeu depois daquele empréstimo que fizeram ao Braga, né? Na época passada deu a entender isso, a troca e a preferência pelo Paulinho. E agora, não é? É mais um dos jogadores que Varandas contratou e que Amorim quer se ver livre. Para o Sporting, está mesmo a trabalhar sozinho, depois de ter sido emprestado ao Sporting de Braga na segunda metade da época, todos se recordam, envolvido no negócio de Paulinho. Apesar de não contar para os Leões, a venda de Sporar não parece fácil, isto porque o Sporting e a direção presidida por Frederico Varandas não pede pouco, pede 7,5 milhões de euros por um avançado de 27 anos que em Portugal fez... Ele não pede pouco. Mas é muito pedir 7 milhões e meio pelo Sporar. Não, muito foi quando o comprámos. Isso é que foi muito. encontros. Quem também vai deixar o... Que eu disse aqui e que disseram e que vieram aqui chatear a cabeça, dizer que não senhora, não senhora, não senhora, grande avançado, sim senhora, só estás a dizer mal do Sporar porque tu não gostas do Varandas. Na altura fui atacado. Está aí agora. Agora está aí. É um excedentário e vamos lá ver se vamos receber aquilo que pagámos por ele. É Lumor, o lateral esquerdo, esteve sem jogar toda a época passada, isto porque não encontrou colocação, mas os Leões procuram a saída do lateral contratado por Jorge Jesus ao Portimonense. Lumor termina contrato no final da época e para o Sporting não perder mais dinheiro, isto porque os Leões, se não me engano, contrataram o Lumor ao Portimonense por volta de 3 milhões, 3,5 milhões de euros. Para não perder mais dinheiro, querem vender o ganês já neste verão para não sair a custo zero. Para já, o Feira Já está no último ano de contrato. Varos da Hungria é o grande candidato Mas nunca foi aposta. O Lumor também nunca foi aposta. à contratação do internacional ganês de 24 anos. Para fechar o tema Sporting, falamos de Pedro Porro, que segundo o jornal A Bola, que entrevistou o jogador espanhol, está prestes a assinar em definitivo pelos Leões num acordo de 1 ano mais 3 anos de contrato. Isto é, o ano de empréstimo, que ainda dura com o Manchester City, que era um empréstimo de 2 épocas, vai agora para a segunda e 3 épocas a seguir, ficando então Pedro Porro ligado ao Sporting até 2025 e com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O espanhol fez uma grande época em Alvalade, fez grandes jogos e também grandes golos, um deles muito importante, foi na final da Taça da Liga e chegou mesmo a ser chamado à seleção espanhola e a jogar, mas terminou a época lesionado e também começou esta pré-época já com uma lesão no joelho. Recorde-se que... O problema do Porro é este, amigos, é as lesões. Por acaso, não é? Até teve, para aquilo que ele costuma estar lesionado, até teve uma época muito positiva nesse aspecto, né? Teve muito poucas lesões, até menos do que aquilo que se poderia esperar, né? Tendo em conta o seu historial. Mas já
acabou a época lesionado, começou esta época novamente agora a lesionar-se no primeiro jogo que apareceu. Esperemos que seja só, né? Que seja só isto e que depois ele possa fazer uma época boa como fez ano passado, que foi muito importante, um dos jogadores muito importantes. Está emprestado então por 2 épocas pelo Manchester City, onde tudo indica que não irá jogar, pelo menos nos próximos tempos, isto porque é mesmo para continuar em Alvalade. Chegamos agora à nossa novela do mercado e chegamos à hora de falar de Pois não percebi, Gonçalo. Valentino Lázaro. Tem-se, mas agora há um concorrente de peso. Falamos do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, que ficou agradado com as exibições do lateral na Bundesliga, ao serviço do Borussia Mönchengladbach, e vai conversar com o Inter para perceber se os italianos estão interessados em deixar sair o austríaco, que neste momento está a fazer a pré-época com o Inter de Milão e tem mesmo o desejo de agarrar o lugar no campeão italiano. No entanto, Inzaghi, o novo treinador do Inter, parece não contar com Lázaro e o clube italiano está disposto a negociar a saída por empréstimo, isto chegando a alguns pontos. Um ponto, desde já, é a cláusula de compra perto dos 12 milhões de euros, portanto um valor muito alto, e o Eintracht entra aqui no negócio com o Benfica, ou na luta com o Benfica, sendo um clube com um poder económico, não é? Um clube da Bundesliga, por um jogador que vai sair caro, porque para além desta cláusula que o Inter quer impor de 12 milhões de euros na contratação, há também uma cláusula, um pagamento de 2 milhões de euros pelo empréstimo, fazendo assim um valor de 14 milhões de euros para a contratação de Lázaro, que... Ué? O que é isso? Então ele vem por empréstimo de um ano e depois com compra obrigatória por 12 milhões, isso é outra coisa, balhote, assim a gente não se entende. Mas 12 milhões para o Lázaro, chato, tipo, imaginem, empréstimo com opção, não obrigatoriedade, por 12 milhões é negócio. Para tudo isto recebe 2,2 milhões de euros limpos por temporada, portanto aqui um alvo que é alvo do Benfica, é uma posição que os encarnados querem reforçar, mas que tem agora concorrência de peso e que custa muito dinheiro. Ainda nos encarnados, falamos de Caio Jorge, que tem sido apontado... Caio Jorge. Quem? O Jorge? O Jorge é Cai. Pronto. Pela imprensa brasileira ao Benfica, o avançado de 19 anos do Santos está em final de contrato com o clube da Vila Belmiro e tudo indica que venha mesmo a deixar o futebol brasileiro. Com o contrato desta... Quando um Sims, Cavaleri... então não gostavas? A jovem promessa perto do fim, o Benfica tenta negociar o passe com o Santos e incluir excedentários como Ioni Gonzalez, Gilberto ou até mesmo Gabriel. Gilberto sedentário? O homem está a ser titular hoje. A estes jogadores 3 milhões de euros. No entanto, apesar de estar perto do fim do contrato... Quem é que eles dão? Não ouvi. Gilberto ou até mesmo Gabriel. Juntando a estes jogadores, Ioni Gonzalez, o Santos e... Ioni Gonzalez, Gabriel... Eu mandava todos, amigos. O Gabriel, Ioni Gonzalez... Gilberto ou até mesmo... Gilberto, Gabriel... Mas, amigos, foda-se. Negócio do capeta. O Benfica livra-se do Gilberto, do Gabriel e do Ioni Gonzalez. E o Benfica ainda tem que pagar, com certeza, né? Porque para eles irem embora, o Benfica ainda vai ter que pagar para eles irem. Este valia a pena, mas obviamente, foda-se. Mas depois ia jogar na mesma o Seferovic, o que é que adianta contratar o Caio Jorge? Vai. Gabriel do fim do contrato. O Eramchuk é um jogador feito, este aqui é uma promessa. A contratação de Caio Jorge por parte do Benfica não se afigura fácil, isto porque de Itália há 2 grandes concorrentes, a Juventus e sobretudo o AC Milan estão... Então. E qual é? A partir do momento que há a Juventus e o Milan interessados, qual é o clube português que tem capacidade para rivalizar? Muito interessados no jovem de 19 anos, diz até que o Milan já poderá ter aqui um princípio de acordo, ou um acordo verbal com o Caio Jorge, que ao serviço do Santos já leva 17 golos em 83 partidas. Depois do Benfica, continuamos em Portugal. O Yaramchuk é ponta de lança. Mas é aquilo que eu digo, amigos. O Benfica, neste momento estava a jogar o Gonçalo Ramos e o Benfica tinha no banco o Vinícius, Seferovic, Val Schmidt, que pode fazer posição, e ainda falta o Darwin. Então, tipo, o Benfica para contratar pontas de lança? Estava a confundir com o Yarmolenko, exatamente. Passamos para Guimarães, mas para um jogador que também está ligado ao Benfica, isto porque o Vitória está perto de fechar a contratação de Alfa Semedo. O 0-0 já confirmou que o negócio vai mesmo para a frente e que o médio defensivo de 23 anos vai assinar em definitivo pela equipa de Pepa, com a possibilidade ainda de o Benfica ficar com 50% do passe de Alfa Semedo. Boa. O Pogba do Seixal, em definitivo no Vitória.
Recorde-se que o médio evidenciou-se ao serviço do Moreirense e o Benfica, que o tinha deixado sair a custo zero, optou por voltar a contratá-lo em 2018, adquirindo os restantes 50% do passe. No regresso à Luz, Alfa Semedo ficou na memória, o golo apontado na Liga dos Campeões e mais nada. Depois disso foram 3 Ficou na memória que nunca mais apostaram no miúdo. empréstimos a Espanhol, Nottingham e Reading do Championship. Ficou Cerca na de 3 memória. anos depois, o Alfa Semedo está de volta a Guimarães, mas agora para jogar no Vitória. Quem não vai jogar no Vitória é o norueguês Noah Holm, que tem tudo certo para voltar à Noruega. O avançado foi dispensado por Pepa e vai jogar no Rosenborg. Ainda não se sabe se por empréstimo em definitivo, mas o certo é que a experiência deste avançado de 20 anos não correu nada bem em Portugal, isto porque Holm deixa o Vitória sem qualquer golo marcado, apesar de ter participado precisamente em 20 encontros ao serviço da formação de Guimarães. Se é avançado, 20 jogos, nem um golo, amigos. Se o padeiro não sabe fazer pão, amigos, não vai fazer pão, né? Ainda em Portugal damos conta da contratação de Ordaza, um avançado israelita que assinou pelo Aroca até 2024. O Ordaza é um jogador de 22 anos, internacional sub-21 por Israel, que foi contratado ao Hapoel Kfar Saba, onde na época passada realizou 29 jogos e apontou 2 golos. E por falar em golos, terminamos a nossa ronda por Portugal com um avançado que está perto de deixar o futebol português. Falamos de Anderson Oliveira, brasileiro que vai deixar o Famalicão. A confirmação foi dada mesmo pelo treinador do Famalicão, Ivo Vieira, e ontem no final do jogo da Taça da Liga já foi claro que Anderson estava a despedir-se do Famalicão. Um jogador que sai aos 23 anos, ele foi muito importante para o Famalicão na altura da subida, e especialmente também na época de regresso da Primeira Liga. Recorde-se que foi um jogador muito importante sair do banco, com golos muito importantes. Depois de 4 épocas em Famalicão, então Anderson Oliveira deixa o clube com um registro de 26 golos em 115 partidas, sendo que tudo indica que vai rumar ao futebol chinês. Lá por fora, para a China, chato. temos 3 notícias, mas todas envolvem portugueses. Começamos por falar de Ronaldo, isto porque depois da notícia de ontem, que aqui demos conta, Nedved voltou a vir a público para garantir a continuidade do internacional português. Não é a primeira vez que o vice-presidente da Juventus tem declarações deste género, sendo que o checo voltou a confirmar que a Juventus quer continuar a contar com o internacional português, que ainda ontem foi associado pelo Corriere dello Sport ao Paris Saint-Germain. Ainda em Itália, José Mourinho procura um reforço para o ataque e esse reforço... É que eu digo, a história do Ronaldo é foda, mas claro que o Nedved veio falar, sabe do que é que fala, supostamente, né? Mas, é que eu digo, não estou a ver o filme do Ronaldo ficar lá com o ex-treinador da Juve. Entende? Paris Saint-Germain. Ainda em Itália, José Mourinho procura um reforço para o ataque e esse reforço pode vir do futebol russo. Isto porque Sardar Azmoun... E o Azmoun, ponta-lança do Mourinho, tem sido apontado com muita insistência à Roma. O avançado iraniano está há 3 épocas no Zenit e está a arrancar para uma 4ª, sendo que até já marcou um golo no único jogo que fez esta temporada. É um avançado goleador que já leva 53 golos em 84 jogos pelo Zenit e termina contrato no final desta época. Ainda assim, esse facto não ajuda a que o negócio seja fácil, isto porque o técnico português tem a concorrência do Bayer Leverkusen, que já falámos aqui que investiu 30 milhões de euros no central, e está disposto a oferecer 20 milhões de euros por Sardar Azmoun, apesar de então o iraniano terminar contrato no final de 2022, mas nem assim o preço do iraniano baixa. Para fechar, damos conta de 2 reforços confirmados no Fulham, de Marcos... Eu não desgosto deste Azmoun, não, mas... E com o treinador certo, o Mourinho, é daqueles... O Azmoun parece que é daqueles jogadores que o Mourinho gosta. Posso estar errado. Se vier a concretizar, pode ser interessante. Silva, um deles bem caro e outro a custo zero. Paulo Gazzaniga, guarda-redes argentino que passou vários anos no Tottenham e que na época passada esteve emprestado ao Elche, estava livre e assinou até 2023 pelo Fulham, enquanto Harry Wilson, médio galês do Liverpool, que na época passada esteve cedido ao Cardiff, assinou até 2026 e custou 12 milhões de euros aos londrinos que O Fulham paga 12 milhões pelo Harry estão Wilson. então de regresso ao Championship. E é com estes milhões ingleses... Imagina tu, uma equipa da 2ª divisão, pagar 12 milhões.